Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todos os domingos, no final da tarde. Que bom que você está conosco. Pela 37ª vez, vamos refletir sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que sucederão a nossa aventura breve aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos já 29 programas, ao tema do juízo, 65 programas, ao tema do inferno, 28 programas, e ao tema do paraíso, com esse 37 programas. Esse é o segundo programa que dedicamos ao tema do purgatório. No primeiro programa, vimos, depois da introdução, a situação, em que momento da história de Israel se situa a fé na ressurreição da carne e a crença na oração, na eficácia da oração pelos mortos. Citamos o texto clássico do Antigo Testamento, do segundo livro dos Macabeus, e depois, agora, vamos ver os fundamentos no Novo Testamento para essa doutrina. E a primeira pergunta que nós fazemos já é esta: dos lábios de Jesus, que palavras, que ensinamento nós podemos alegar para justificar a doutrina do purgatório? Existe explicitamente, Jesus não fala a palavra purgatório, mas atenção, cuidado para não cairmos no nomenclaturismo, isto é, eu só acredito nessa realidade se a palavra que evoca essa realidade aparecer lá. Se é assim, não existe a Santíssima Trindade, porque a palavra Trindade não aparece nem no Antigo nem no Novo Testamento, por favor. Trindade é um termo técnico teológico para designar na única essência, na única substância divina. Deus é uno na sua essência, na sua substância, e trino na diversidade de pessoas. Essa realidade, diversidade de pessoas, aparece explicitamente no Novo Testamento, e é isso em que consiste exatamente a palavra Santíssima Trindade. Vamos então a Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 26. Aqui nós temos um ensinamento de Jesus sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos com um adversário. Enquanto estamos a caminho, que adversário é esse? E se isso não acontecer, aquele que deveria se reconciliar com o adversário poderá ser colocado na prisão? E de lá não vai sair até que tenha pago o último centavo. Vamos ver o texto, são essas mesmas as palavras de Jesus, e vamos ver por que esse texto também é um fundamento do purgatório. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Reconciliar-se. O texto não diz que é com o diabo, apesar de o texto falar de adversário. O demônio é adversário enquanto inimigo nosso. Mas existe um outro adversário a quem nós ofendemos
quando pecamos. Na graça de Deus, na amizade com Deus, o homem não é adversário de Deus. É amigo de Deus. É aliado de Deus. E Deus é aliado dele. Mas quando o homem mergulha nas trevas, obviamente que Deus não apoia isto. E ele se torna adversário de Deus. E Deus se torna seu adversário, não dele enquanto tal, mas do pecado dele. Então temos aqui nesse ensinamento misterioso a figura do irmão. Reconcilia-te com teu irmão. Atenção, por favor. Reconcilia-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. No versículo anterior é reconciliar-me com o irmão. No outro versículo é entrar em acordo com o adversário. À luz dessa explicação que eu acabei de dar, Deus é adversário do homem enquanto o homem está nas trevas. Porque Deus não pode apoiar o pecado. E Deus é adversário do pecado enquanto tal, do qual a pessoa, enquanto não se arrepende, é autora. Entrar em acordo com o adversário é fazer as pazes com o adversário, que está em caminho com ele. Estamos a caminho. Cristo caminha conosco e quer caminhar não como adversário, mas como aliado, como Senhor de nossa vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A reconciliação faz com que você não seja colocado em prisão, porque você fez as pazes com esse seu amigo, com esse seu adversário. Há quem defenda que esse adversário é a pessoa que nós ofendemos. Pessoa de carne e osso, mas nem sempre é assim, porque há pecados que cometemos por pensamentos, há pecados que nós cometemos não necessariamente contra uma pessoa. Esse adversário, então, há de ser entendido como o próprio Deus, ou se quisermos mais especificamente, o próprio Filho, o próprio Cristo. Se a reconciliação não acontece, aí entra essa questão, se isso não acontecer, ele entrega você ao juiz. Não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Juiz. Esse papel não é de Deus Pai. O Pai concedeu ao Filho o poder de julgar. É Cristo, perante cujo tribunal, na hora da morte, nos apresentaremos para a prestação de contas, como prevê a 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Juiz. Mas o texto fala também, seja entregue ao seu ministro. Os ministros do juiz são os anjos. São aqueles que na parábola da rede separam os peixes bons dos peixes maus. São aqueles que, quando o Filho do Homem vier, vai separar os eleitos, colocando-os à direita, e os condenados, colocando-os à esquerda. E a prisão? Essa prisão não pode ser uma prisão perpétua, porque é o lugar onde será colocada essa pessoa, até que ela pague o último centavo. Último centavo? O que significa isso? Ao dizer, por favor, em verdade vos digo, dali não sairás, está insinuando que você vai sair. Porque do inferno ninguém sai. A parábola de Lázaro e do rico, um abismo, de sorte que quem está aí, diz pai Abraão, para o rico condenado nos tormentos do inferno, não pode passar para cá? Essa prisão não pode ser o inferno? Porque é absolutamente impossível que uma alma condenada saia dessa prisão infernal
abismo, parábola de Lázaro e do rico. O céu também não é uma prisão. Que prisão é esta? Que prisão é esta? Se não é o céu, se não é o inferno, que prisão é esta? De onde se sai depois que se paga o último centavo? A igreja enxergou nessa afirmação de Jesus, nesse texto, nesse ensinamento de Jesus, um fundamento para a doutrina veterotestamentária, a doutrina do Antigo Testamento, segundo o livro dos Macabeus, sobre a oração pelos mortos, sobre esse estado de purificação final daqueles que não se reconciliaram plenamente com esse irmão e diante do juiz passaram por essa condição. Chamemos quem se apresenta diante do juiz, se apresenta para o julgamento, foi colocado em prisão. Vamos ver no nosso próximo encontro, estamos a 1 minuto e meio do encerramento do nosso primeiro bloco. Mais um outro texto do Novo Testamento que fala de uma purificação pelo fogo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vejam uma reflexão posterior. Assim como Israel não amadureceu no Antigo Testamento a fé na Trindade, isso só vai acontecer no Novo Testamento. A fé na purificação após a morte, também nos primeiros livros do Antigo Testamento não aparece. Somente nos livros derradeiros, nos livros tardios, segundo o livro dos Macabeus, com a crença na ressurreição, que também só aflora na fé de Israel nos livros mais recentes, como, por exemplo, o livro do profeta Daniel, que é um dos livros mais recentes, mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí, está terminando o nosso primeiro bloco. Já vimos o primeiro texto que fundamenta a doutrina do purgatório, Mateus capítulo 5, versos de 23 a 26, porque se deve rezar pelos falecidos, para que eles saiam da prisão, para que eles paguem o último centavo. Explicaremos mais detalhadamente o que significa esse último centavo. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Obrigado por ter permanecido conosco. Está começando, depois do breve intervalo, o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 37ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve, rapidíssima peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 65, ao tema do inferno, 28 e ao tema do paraíso, com esse, 37 programas. Vamos agora avançar no Novo Testamento, buscando argumentos, fundamentos bíblicos para a doutrina da purificação final ou purgatório. Nós católicos professamos que após a morte, para aqueles que, depois de terem experimentado o juízo particular e que morreram na graça de Deus, e têm ainda algumas penas a expiar, são purificados na outra vida. E isso nada tem a ver com o inferno, de onde as almas dos condenados de lá jamais sairão. E jamais sairão porque entre o céu e o inferno existe, parábola de Lázaro e do rico é pulão, um abismo, de sorte que quem está no inferno não pode passar para o céu, nem quem está no céu pode passar para o inferno. Quem morre em pecado mortal já se encontra no inferno, de lá não sairá. Não pode se arrepender jamais. De sorte que, por outro lado,
Quem morre na graça de Deus e já se encontra na bem-aventurança celeste, não pode mais pecar, do céu jamais sairá. Mas estamos tratando de uma purificação após a morte, uma condição de expurgo, de expiação, de purificação na outra vida, uma realidade temporária. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 26. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Esse foi o último texto que vimos no bloco anterior. Agora vamos a uma outra frase misteriosa de nosso Senhor Jesus Cristo que insinua a possibilidade de alguém ser perdoado na outra vida. É Mateus capítulo 12, versículo 32. Prestemos atenção nesse texto. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Século futuro? A expressão século, às vezes, é utilizada não para falar de 100 anos, mas para falar dessa vida terrena. Também, século futuro, século vindouro, é uma expressão que não se refere a traduzir o século, período de 100 anos aqui na Terra. Não. Mas na outra vida. Lembram dessa oração? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos, por toda a eternidade. Eternidade é a condição após o fim do tempo. Portanto, século vindouro, século futuro, é após esta vida. Dito isso, vou ler de novo agora, nessa perspectiva dessa explicação que eu acabei de dar. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ora, por que é que Jesus fala da possibilidade de perdão no século vindouro? Se quem está no inferno, de lá não sairá. E quem está no céu, não precisa de perdão de Deus, porque já se encontra na glória. Aqui, sutilmente, Jesus deixa entrever que existe a possibilidade de perdão no século futuro. Se esse perdão não é para as almas dos condenados, nem é para as almas dos eleitos, é para quem? Percebeu aqui a sutileza? Eu vou repetir bem devagar. Se não existisse possibilidade de perdão para a outra vida, por que Jesus falou isso? Por que Jesus fala da possibilidade de perdão nessa vida e perdão na outra vida? Entendeu? Ah, Jesus falou, mas não existe. Você está insinuando então, meu caro, de que não existe possibilidade de perdão na outra vida para ninguém? Concedo que não existe possibilidade de perdão para quem está no inferno, porque de lá não sai. Também concedo que não há necessidade de perdão para quem já está no céu, porque no céu não há nenhum vestígio de imperfeição, lá só estão os perfeitos, aqueles que morreram sem necessidade de perdão algum. Mas aqui, a frase de Jesus foi contundente. Se falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Se você diz que uma pessoa foi passear em duas cidades e você diz que ela não conheceu direito nem uma cidade, nem outra cidade, nem aqui, nem lá, ela foi passear, você está insinuando que havia possibilidade de ela passear aqui
e passear lá. Não choveu aqui, nem choveu lá. Ao dizer que não choveu aqui, você admite a possibilidade de chover, mas não choveu? E ao dizer que não choveu lá, você não exclui a possibilidade de ter chovido lá, apesar de não ter chovido? Nem uma coisa, nem outra. Uma insinuação muito sutil. Se não houvesse perdão na outra vida para alguém, não tinha sentido nenhum Jesus falar dessa forma. Não tem perdão nem nessa vida, nem na outra. Esse é o primeiro aspecto. Agora vamos a mais um argumento, aquele do qual eu falei no final do primeiro bloco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Os padres da igreja enxergam nesse fogo o juízo de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para recebermos a recompensa pelos nossos atos, pelo bem ou pelo mal que fizemos enquanto estávamos no corpo. Aqui está o fogo que abrasa. Aqui está o fogo que purifica. O juízo de Deus. As expressões pedra preciosa, ouro, prata, são as diversas, digamos assim, condições e estados da alma a determinados materiais que são susceptíveis de combustão, são de alta combustão, como, por exemplo, palha, madeira, feno. São materiais que, submetidos ao fogo, eles queimam. Mas outros, não. Pedra preciosa, ouro, prata, são gradações. Ouro é mais precioso, mais caro, portanto mais rijo, mais duro. Prata, depois as outras pedras preciosas, digamos assim, são os méritos das pessoas. Cada uma carrega consigo, na hora da morte, suas obras. Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. A diversidade de méritos, a capacidade para abertura à graça de Deus faz com que cada pessoa tenha uma capacidade de se abrir e, portanto, de ser preenchida pela graça de Deus. Aqui, nós temos o que cada um apresenta diante de Deus, as suas obras. Umas mais abundantes, mais consistentes, mais meritórias, outras menos meritórias. O que chama a atenção aqui é a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. São dois os julgamentos. O particular, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Cada um diante de Deus apresenta suas obras. Se ouro, se prata, se pedras preciosas, o dia do juízo vai provar, vai demonstrar. O fogo, que é o julgamento de Deus, que conhece tudo, o julgamento de Cristo, que conhece tudo, vai demonstrar. Agora, é curioso que aqui, nesse julgamento, é dito, por favor, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Isto é, Cristo Jesus, com o seu fogo abrasador, com sua prerrogativa de juiz, julgará cada um e exporá
as intenções secretas de todos esses atos. Se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Junte agora esse fogo que requer que esta pessoa que parte desta vida sem estar completamente perdoado, que precisa ainda de uma purificação, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Prisão, fogo que purifica, salvo. Não é fogo do inferno, ele será salvo, mas passando pelo fogo. Retomaremos isso no próximo programa, se Deus quiser. Mais um argumento a respeito do purgatório. Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo cheio de graça, um final de domingo, uma semana abençoada. Até o próximo encontro, se Deus quiser.